Muita gente já ouviu falar da menopausa, né? Mas e a jornada que vem antes? Uma fase que pode durar, sei lá, mais de uma década e que, para muitas pessoas, é um mistério total. Imagina só se sentir diferente no seu próprio corpo, a mente meio nublada, sem energia, mas aí você vai no médico e todos os exames dizem que tá tudo normal. Hoje, a gente vai investigar exatamente esse enigma. A nossa análise mergulha na perimenopausa e a gente está se baseando num artigo muito, muito bom da redação do Alto Astral. A nossa missão aqui é decifrar esses sinais que tantas vezes passam batido, entender por que o diagnóstico é tão complicado e como essa fase impacta a vida de jeitos que a gente nem imagina. Bom, vamos lá. E essa investigação ela é fundamental, porque reconhecer a perimenopausa não é só uma questão de saúde, sabe? Não mesmo. É sobre preservar a qualidade de vida, a carreira, o bem-estar. O problema central, que um artigo aponta muito bem, é que os sintomas são tratados de forma isolada. Aham. A pessoa trata a insônia com um médico, ansiedade com outro, mas ninguém conecta os pontos e vê a mudança hormonal por trás de tudo. Exato. É como se cada um olhasse uma peça do quebra-cabeça, mas ninguém visse a imagem completa. E a primeira peça que o artigo nos dá é chocante, para ser sincero. É impressionante. Ele diz que a perimenopausa pode começar de 8 a 14 anos antes da última menstruação. 14 anos. Pois é, Isso quer dizer que uma mulher pode estar com, sei lá, 38, 40 anos, ciclo regular, tudo certinho, e já está nesse processo. Isso vai contra tudo que a gente pensa, né? exatamente. E aí que começa toda a confusão. O artigo ajuda muito quando divide essa fase em duas etapas. Certo. Como um relógio. Exato. Mas por baixo dos panos, os ovários já não funcionam com a mesma precisão. E essas flutuações hormonais disparam os primeiros sintomas, os mais sutis. E o que seriam esses sintomas sutis? Porque imagina, se o ciclo está normal, ninguém vai pensar, são meus hormônios. Ninguém. São coisas que a gente joga na conta do estresse. Sabe, uma irritabilidade que parece fora de proporção, um cansaço que não passa mesmo dormindo. Uma TPM que piora do nada. Isso, uma TPM que fica muito mais intensa. São sinais que a própria pessoa tende a pensar, deve ser só uma fase ruim. Entendi. É a fumaça antes do incêndio, digamos assim. E a segunda etapa? A segunda é a perimenopausa tardia. Essa é a que as pessoas talvez até identifiquem melhor. É quando o fogo já está visível, sabe? Aham. Os ciclos começam a ficar irregulares, a pessoa fica 2, 3 meses sem menstruar, aí de repente vem um fluxo super intenso, fica tudo imprevisível até parar de vez. Mas então o problema maior tá naquela fase inicial que ninguém desconfia. Exato. Anos de sofrimento e confusão podem acontecer ali, quando por fora parece que está tudo normal. E isso leva a gente para a armadilha do diagnóstico. O artigo cita a doutora Ana Maria Passos e ela aponta uma coisa que é o centro do labirinto. Sim. Na fase inicial, os exames de sangue, os hormonais geralmente dão resultados normais. Como assim? Se os hormônios estão flutuando, por que o exame não pega? O fascinante aqui é a natureza dessa flutuação. Na perimenopausa inicial, os hormônios não estão constantemente baixos. Eles estão caóticos. Caóticos. Gostei da palavra. É isso. Num dia, o estrogênio pode estar alto, no outro baixo. Um exame de sangue é uma foto, é um único momento. Se você tira a foto num dia bom, hormonal, o resultado vai vir normal. Nossa, que loucura. Então a pessoa se sente péssima, vai ao médico cheia de esperança e o exame diz: não tem nada de errado com você. Aham. O impacto psicológico disso deve ser devastador, uma invalidação total do que ela está sentindo. Total. E o artigo chama isso de armadilha diagnóstica, e é o termo perfeito. Gera uma frustração gigantesca. É por isso que a fonte insiste tanto que o diagnóstico é clínico. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele se baseia na escuta, na história da paciente, na conexão dos sintomas. Os exames servem mais para descartar outras coisas, tipo tireoide, sabe? Mas não para confirmar a perimenopausa em si. A experiência da mulher é o dado mais importante. Certo. Então vamos falar desses sintomas. O artigo lista vários que sozinhos parecem a vida. Ansiedade, irritabilidade, insônia. Sim, parece a descrição de qualquer pessoa hoje em dia. Exato. Como é que a gente diferencia isso do estresse normal? O que o artigo diz que faz disso um sinal de alerta hormonal. Essa é a pergunta-chave. E a resposta, segundo o material,
Está na mudança de padrão. Mudança de padrão? Isso. Não é sobre ter ansiedade. É sobre uma pessoa que sempre foi calma e, de repente, começa a ter crises de ansiedade. Não é uma noite mal dormida. É um padrão de acordar às 3 da manhã com a cabeça a mil. É a sensação de que o seu eu normal mudou sem um motivo óbvio. Faz todo sentido. É a mudança da sua linha de base. O artigo também fala de um sintoma bem específico, a tal névoa mental ou brain fog. Sim, e esse é um dos mais angustiantes. Imagino. É aquela dificuldade de achar uma palavra, sabe? Esquecer o que ia dizer no meio da frase, não conseguir focar numa tarefa simples, a pessoa se sente menos capaz. Nossa, E aí você junta isso com a queda de libido, o cansaço que não passa, as alterações de humor, a imagem que se forma é de alguém que não se reconhece mais. e aí que mora o perigo do diagnóstico errado, né? Se o médico não conecta os pontos, ele vai tratar só a ansiedade ou a falta de energia. E isso levanta uma questão importantíssima. Quando a causa hormonal não é vista, a pessoa entra num ciclo vicioso de tratamentos que não vão na raiz. Ela recebe um ansiolítico. Um indutor do sono, talvez um antidepressivo, e o artigo é claro nisso. Sem identificar a perimenopausa, a mulher perde tempo e acaba tratando apenas os sintomas. É como secar o chão com a torneira aberta, sabe? Perfeito. E ela passa anos achando que os remédios não funcionam direito, aumentando dose, trocando, E a qualidade de vida só cai. e o impacto disso na vida profissional, essa névoa mental, o que isso faz com a autoconfiança de alguém. É imenso. O artigo ressalta que isso é muito sério para mulheres em cargos de liderança ou que têm o próprio negócio. Posições que exigem clareza, energia. Total. De repente, o cérebro que sempre foi seu melhor amigo parece te trair. Uma reunião vira um desafio, um relatório simples leva o dia todo. A pessoa começa a duvidar da própria competência. Isso me faz pensar numa coisa que vai até além do artigo. A gente fala muito sobre o teto de vidro, sobre por que as mulheres em certo ponto somem de cargos de liderança. Sim, o tal do leak pipeline, o duto que vaza. Exato. E se a gente conectar isso com a perimenopausa, que atinge as mulheres bem nessa fase dos 40, 50 anos, surge uma hipótese. Uma hipótese bem preocupante. Será que parte desse fenômeno não é essa fase não diagnosticada? A mulher não pensa, são meus hormônios. Ela pensa, eu não dou mais conta. Perdi minha capacidade. Ela se retrai e recusa uma promoção, achando que a falha é pessoal. O impacto disso na equidade de gênero no mercado de trabalho pode ser gigantesco e silencioso. É uma perspectiva que muda tudo. A sensação de impotência deve ser enorme. Presa. A pessoa se sente presa. E é aí que a informação vira poder, né? Porque não é um beco sem saída. Felizmente não. O artigo dedica um bom espaço para mostrar que existem caminhos tanto no estilo de vida quanto em tratamentos. Por onde ele sugere começar? Ele aponta para duas frentes. A primeira, que é a base de tudo, são as mudanças no estilo de vida. E não é só coma bem e se exercite. É mais específico. O texto fala de uma alimentação com perfil anti-inflamatório. O que faz todo sentido. As flutuações hormonais geram uma inflamação crônica no corpo, que piora tudo. Cansaço, dor, a névoa mental. Entendi. Uma dieta com menos açúcar, menos processados e mais vegetais e gorduras boas ajuda a modular isso. E a atividade física, principalmente a de força, para segurar a massa muscular e proteger os ossos. O artigo também fala de suplementação, mas sempre com orientação, claro. Ele cita alguns exemplos: vitaminas do complexo B, vitamina D, ômega 3. E um que me chamou a atenção: creatina. Ah, sim. A gente associa a creatina com academia, né? Ganho de músculo. O que ela estaria fazendo aqui? Esse é um ponto super interessante da pesquisa atual. Além do benefício muscular, a creatina é uma fonte de energia rápida para o cérebro. Para o cérebro? Sim. Existem estudos que sugerem que ela pode ajudar a melhorar a função cognitiva, combatendo diretamente a névoa mental. Ela dá para o cérebro aquele combustível extra que ele está precisando no meio do caos hormonal. Que fascinante! Então o estilo de vida é o alicerce. Mas, e quando isso não basta? Aí o artigo entra na reposição hormonal, um assunto ainda cheio de mitos. Sim, e é crucial desmistificar isso. A imagem que muita gente tem vem de estudos antigos, que já foram reavaliados. A ciência avançou demais.
O artigo fala dos hormônios bioidênticos. O que isso quer dizer, exatamente? Bioidêntico. Quer dizer que a molécula do hormônio é idêntica à que o nosso corpo produz. O corpo reconhece como se fosse dele. Ah, entendi. Isso permite tratamentos muito mais seguros e personalizados. Não é uma receita de bolo. A reposição pode incluir estradiol para fogachos, insônia, progesterona natural, que ajuda no sono, no humor, e às vezes testosterona, para libido, para energia. E uma das maiores inovações que o artigo destaca é a forma de usar esses hormônios, né? Não é mais só o comprimido. Sem dúvida. A via transdérmica, ou seja, pela pele, com gel ou adesivo, foi um divisor de águas. Por quê? Porque quando você toma um hormônio oral, ele passa primeiro pelo fígado, o que pode aumentar o risco de trombose, por exemplo. Pela pele, o hormônio vai direto para o sangue. Isso tornou o tratamento muito mais seguro e acessível para muito mais mulheres. Ok, então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A perimenopausa é uma fase bem mais longa do que a gente pensa. Começa anos antes da menstruação parar. De forma silenciosa. Os sintomas são confusos, os exames podem enganar, e tudo isso cria uma armadilha diagnóstica perigosa. E a mensagem central do material, eu acho, é de empoderamento. É dar poder através do conhecimento. O primeiro passo é reconhecer os sinais e entender que isso não é frescura, não é normal se sentir assim. E o segundo passo? É encontrar um profissional que saiba ouvir, que valorize a história clínica e entenda que a solução não é tratar cada sintoma de forma isolada, mas sim ir na causa raiz, essa grande mudança hormonal. O artigo foca muito nessa jornada individual, né? De reconhecer, tratar, dar as ferramentas, e isso me deixa com uma última questão, um pensamento que vai além do que a gente leu. Manda. A gente falou do impacto silencioso na carreira, na vida pessoal. Agora imagina se a sociedade como um todo, o trabalho, os parceiros, a família, o sistema de saúde, se todo mundo fosse mais informado sobre isso. Seria uma transformação. Como isso poderia mudar não só o bem-estar de uma pessoa, mas a forma como a gente percebe a produtividade, a liderança e o envelhecimento feminino. E se em vez de um segredo sofrido em silêncio, essa transição fosse vista só como mais uma fase da vida que precisa de suporte e adaptação, como qualquer outra.